Boa noite a todas as pessoas presentes. Aprendi agora a dizer assim. Neste dia 7 de abril de 2025, às 20h28, nós damos início a mais uma das nossas reuniões da Abraz. Como sempre, nós vamos iniciar com a oração da Abraz. Pai de bondade, a ti viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada olhar, os caminhos da cultura, na fé renovada. Ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Já Abraz, prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que seja luz e guia. Que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, identificando em cada alma, em cada chão. Então, paz, seguiremos assim. Em prol do Nordeste, em prol da nação, ilumina, ó Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que Abraz, prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia, que cada confrade, cada confeira, seja instrumento de amor e inspiração, nas páginas do tempo, escrevendo a história. O nosso sertão, com fé e devoção, ilumina, Deus, o sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que Abraz, prospere tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Amém. Oh. Amém. Acredito que hoje o som deve ter saído mais baixo um pouco. Minha caixinha aqui está meio complicada para entender como ela funciona. De maneira que eu passei do telefone aqui diretamente para o microfone aqui do computador, que eu não sei nem onde é que ele fica direito. Bom, mas vamos adiante. Como eu expliquei na nossa convocação, a pauta consiste inicialmente numa apresentação de uma proposta de alteração do regimento interno. São basicamente 3 pontos de ajustes no regimento interno, mas que nós não vamos votar hoje. Primeiro, porque o quórum é insuficiente. A alteração do regimento interno, ele requer um quórum qualificado. Nós temos que ter 50% dos participantes, dos acadêmicos da academia, presentes
para deliberar sobre uma alteração no regimento. Daí a minha intenção de, nessa reunião de hoje, eu apresentar a proposta e, numa reunião próxima, que eu talvez tente fazer já na próxima segunda-feira, juntar mais acadêmicos para a gente, então, deliberar sobre essa pauta de alteração do regimento interno. Eu vou explicar para vocês mais ou menos quais são as alterações que a gente pretende fazer. Da mais simples à mais complexa. A primeira delas, eu posso até, Denis, me acompanhe, eu posso até estar equivocado, porque eu estou com uma versão do regimento interno que eu não sei se é a versão final. Ela pode ter uma outra. Mas eu identifiquei que em vários pontos do regimento interno aparece a sigla ABECC, quando deveria ser ABRAS. Na época que a gente estava trabalhando o regimento interno, havia ainda uma indecisão qual seria a sigla, e nessa versão que eu tenho aqui, ela estava em alguns pontos apenas, ela estava com ABECC. Não me lembro como é que era, Academia Brasileira de Estudos, e o CC eu nem me lembro mais o que era. Então, o primeiro ajuste é substituir, onde tiver a sigla ABECC, substituir por ABRAS. Apenas uma correção simples, sem maiores problemas. A segunda alteração é no dispositivo inciso 12 do artigo que trata da organização das antologias, que ele diz o seguinte: a publicação, o inciso atual, a publicação dos artigos será em ordem definida pela comissão organizadora, a seu critério, e virá em seguida a seção Palavra do Presidente, esta a título de apresentação da obra. Lá para trás, quando a gente foi lançar a nossa primeira antologia, o Leandro sugeriu que, em vez de palavra do presidente, fosse apresentação. De maneira que a gente já adotou ao publicar o Sertão de Bravos, o primeiro. A sugestão agora é que a gente deixe isso devidamente registrado no regimento interno, de maneira que ficaria da seguinte forma: a publicação dos artigos será em ordem definida pela comissão organizadora e virá em seguida a apresentação, esta a título de palavra do presidente. Então, houve aí uma inversão. Ficaria apresentação, que seria a título de palavra do presidente. Essa é a segunda alteração que a gente pretende fazer. Deixa eu passar aqui mais adiante para eu ver na sequência. A segunda alteração diz respeito às eleições. Terceira alteração, não, presidente? Terceira, não? Não, vamos esquecer o número, porque eu vou me enrascar aqui se é a segunda ou a terceira. Mas na sequência. Então, a questão das eleições. O mandato da atual diretoria encerra no dia 28 de setembro desse ano. A gente vai ter que fazer eleições.
E, para fazer as eleições, o regulamento está exatamente no regimento interno. É um processo, de certa forma, complexo, porque requer o voto por escrito, encaminhado por correio, abertura numa determinada data, com a presença, assim mais ou menos como hoje a gente está aqui, mas aí tem um protocolo de como é que você abre os votos, uma questão bastante complexa e que, no caso, a meu ver, em não havendo mais de uma chapa, não haveria a necessidade dessa complexidade. Então, a gente está apresentando uma proposta de simplificação no processo eleitoral, de maneira que já peguei aqui a errada, a versão errada. Eu mexo numa, mexo noutra, instantinho só. Sete de abril. Pessoal, eu vou preferir olhar aqui pelo meu celular. Também não dá. Me atrapalhei hoje. É que eu tenho aqui o que a gente pretende inserir, para simplificar, que é inserir um parágrafo 4º no artigo 31 do regimento, simplificando o processo eleitoral quando houver chapa única, e renomear os parágrafos e incisos que se seguem. Aqui, eu tenho um outro arquivo que está o definitivo, que realmente a gente vai fazer a proposta. Mas, para vocês terem uma ideia, a proposta é mais ou menos o seguinte: se inserir o parágrafo 4º, se somente uma chapa para a diretoria e outra para o Conselho Fiscal atenderem aos requisitos estabelecidos no Estatuto e Regimento Interno, nesse caso, não há competição e, portanto, não há necessidade de adotar o rito definido nos incisos 6, 7 e 8 deste artigo, bem como nos artigos 32 a 34. Como eu falei, esses incisos e esses artigos é que trazem a complexidade que, ao meu ver, é desnecessária se só tem uma chapa. Nesse caso, a comissão informará que o processo eleitoral será simplificado, adiantando a data em que se realizará uma única assembleia extraordinária para deliberar, ocasião em que os acadêmicos efetivos que se fizerem presentes se manifestarão verbalmente, cabendo à comissão homologar o resultado da eleição, desde que cada uma das chapas tenha obtido mais da metade dos votos dos acadêmicos. Acho que deu para entender a proposta, não deu? Então, a gente afasta o rito de ter que se encaminhar
os votos por correio. Se só tem uma chapa, não tem competição. Então, vai direto para uma assembleia e aí os acadêmicos presentes se manifestam dizendo que sim, aceito essa chapa ou não, não aceito essa chapa. Maioria vence e está sacramentada a eleição da diretoria. Há, então, a renomeação de parágrafos e de incisos devido a essa inserção que ocorreria. Vamos à próxima. A próxima, pessoal, é o seguinte. Nós estamos com problema de inadimplência. Já temos falado isso algumas vezes e realmente é um problema, a meu ver, sério. Uma academia, a meu ver, que não produz, ela é capenga. Nós precisamos produzir. E a nossa produção começou, a meu ver, firme com o nosso primeiro livro, né, nossa primeira antologia. Estamos partindo para uma segunda e nós precisamos de recursos. Não há como você publicar um livro, qualquer que seja, sem ter recursos. E nós não podemos ficar à mercê de terceiro, né? de patrocínios. Nós temos que sair realmente do pouco que cada um de nós paga. Mas, realmente, a gente não pode deixar de reconhecer que pode ocorrer situações com alguns acadêmicos que inviabilizam, ou até mesmo, digamos que, quando eles aceitaram concorrer e aderir à ocupação de uma das cadeiras da Abras, talvez até quem convidou não tenha explicado como é que funciona a academia. Mas o fato é que, de fato, nós temos situações em que alguns acadêmicos se encontram em dificuldade para arcar com a mensalidade que todos nós, acadêmicos efetivos, contribuímos. Então, a ideia é o seguinte, é inserir um artigo 40-A nas disposições transitórias do regimento interno, com o seguinte texto: o acadêmico efetivo, justificando, poderá, a qualquer tempo, solicitar licença à diretoria por um período de até 6 meses, podendo ainda, desde que autorizado pela diretoria, renovar a licença a cada 6 meses, ficando, nesse período, dispensado de pagar as mensalidades. Então, veja, está se abrindo a possibilidade do acadêmico requerer uma licença por um determinado período, no início de até 6 meses, podendo ser renovado, mas devidamente autorizado pela diretoria. E fica sem pagar as mensalidades. Mas vejam, nessa situação, nós deixamos de ter um acadêmico, ainda que por um período de alguns meses, ou quem sabe vários meses, nós deixamos de ter um acadêmico contribuinte. Isso não é bom para a academia, que precisa de recursos. Então, nós precisamos colocar um pouco de, vamos chamar assim, de penalidade para essa pessoa que
que pede a licença. Então, seria o parágrafo 1º desse artigo que seria inserido. O parágrafo 1º diz ou dirá o seguinte: sob licença, o acadêmico efetivo não terá direito a voto e nem a apresentar artigos para inserção em revistas ou livros que a academia venha a publicar, mas poderá participar das reuniões e assembleias, inclusive manifestando sua opinião sobre o que for discutido ou submetido à votação. Então, essa seria a penalidade enquanto ele estiver sob licença. Agora, tem situações em que talvez o acadêmico ele sinta que não vai poder voltar. Não é uma questão momentânea a dificuldade de realizar o pagamento. É uma coisa, sei lá, mais grave, ou realmente ele não sabia que era assim e não vai querer retornar à condição de acadêmico efetivo permanente. Então, seria inserido um segundo parágrafo nesse artigo que eu estou mencionando, o artigo 40A. Seria o seguinte: o acadêmico, caso o acadêmico efetivo prefira migrar, na verdade, caso o acadêmico prefira migrar da condição de efetivo para correspondente, deverá formalizar o pedido à diretoria por meio do seu presidente, o qual submeterá o pleito à apreciação e deliberação dos demais acadêmicos efetivos, desde que a cota de acadêmicos correspondentes do estado em que reside o requerente ainda não tenha sido atingida. Então, veja, com esse parágrafo, a gente permite que o acadêmico efetivo que se encontra em condições econômicas que não lhe permitem pagar as mensalidades, que ele requeira mudar de efetivo para correspondente. Vocês sabem que o correspondente não tem a obrigação de pagar a mensalidade à academia. De maneira que ele mudaria, mas a academia não perderia esse acadêmico, apenas ele mudaria de categoria. Me parece que é uma medida bastante razoável. Lembrando que cada estado tem um limite de acadêmicos correspondentes, ou seja, no máximo 5 por estado. Mas hoje a situação nossa está ainda, a academia nascendo, crescendo, uma criança, ainda há tranquilamente condições de abrigar essas pessoas que estão realmente com dificuldade de pagar a mensalidade, a acolher como acadêmico correspondente. Por que a gente precisa levar para a deliberação dos demais acadêmicos efetivos? Porque para você entrar na academia como acadêmico correspondente, há a necessidade da aclamação dos acadêmicos efetivos. Então, eu entendo, por isso é que fiz essa proposta, é que, ao ser requerida a transferência de efetivo para correspondente, palavra final, se acolhe ou não, é do colegiado dos acadêmicos efetivos. Estas são as
as propostas que eu pretendo levar para uma assembleia extraordinária e a gente, então, acolher, debater e tentar aprovar. Ok? Agora, o que é que a gente precisa? Primeiro, que se vocês tiverem qualquer sugestão, inclusive, salvo engano, eu já disponibilizei os textos, mas eu vou disponibilizar novamente os textos das propostas. Então, eu gostaria que vocês analisassem e, se tiverem alguma sugestão, alguma melhoria, qualquer coisa nesse sentido, vocês apresentem. E mais do que isso, no dia a data em que a gente for fazer a reunião nossa extraordinária para deliberar sobre essa questão, eu precisaria que todos vocês ajudassem no sentido de dar um toquezinho para os companheiros, os acadêmicos aos quais vocês têm mais afinidade, para realmente conseguir trazê-los, porque vai ser uma reunião específica para tratar desse assunto. E, como eu falei, tem que ter um quórum de 50% dos acadêmicos. Não é 50% dos presentes, é 50% dos acadêmicos efetivos, para poder votar e ajustar o regimento interno. Bom, a palavra está aberta. Quem quiser fazer algum comentário antes da gente passar para o Wittenberg, fique à vontade. Diana. O microfone, é isso? Já abri. Eu quero saber por que o sócio correspondente também não contribui. Ô, Diana, o correspondente, a gente fez uma coisa mais simples. Primeiro, porque o sócio correspondente, ele, como são no máximo 5 por estados, então nós teríamos, no Brasil nós teríamos aí o quê? Uma quantidade muito grande. No dia que a gente atingir 5 por estado, né? Mas a gente entendeu lá, quando estávamos discutindo o estatuto e o regimento interno, principalmente na hora de... Porque no início nem estava estabelecido a obrigação de pagamento de mensalidade. O valor da mensalidade só veio depois de criada a academia. E, nesse momento, os acadêmicos efetivos entenderam que o acadêmico correspondente não necessita pagar a mensalidade. Fica à vontade de cada um, se quiser contribuir, tanto o acadêmico correspondente, como qualquer outra pessoa que não seja nem acadêmico. Está aberto a contribuição com a academia. Mas essa é a ideia, é a gente não onerar o acadêmico correspondente. E existem muitos, Diana, muitas pessoas que estão ligadas a diversas instituições, às vezes lá, cada uma tem alguma contribuição, e quando a gente vai impor ao acadêmico correspondente mais uma contribuição para acadêmico, às vezes a gente perde a contribuição de pessoas que a gente não gostaria de perder. Então, foi essa a nossa diretriz e o nosso entendimento quando assim ficou estabelecido. Está aberto a palavra, quem quiser. É importante só esclarecer, presidente, também,
pelo que eu entendo, se eu estiver errado, é hora de Vossa Excelência me corrigir, que o acadêmico correspondente, ele nem vota e nem é votado também na academia, não é isso? Não tem as Exatamente. mesmas prerrogativas que tem o acadêmico efetivo. Exatamente, Deberg. Correspondente não pode votar, participa, dá opinião, debate, coloca tudo que você estiver pensando, mas não tem poder de voto. Então, isso é um diferencial que aí permite e justifica a não cobrança. Diz, Igor. Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente. Leonardo, eu achei ótimas as propostas. Acho que o que puder facilitar em relação à eleição é melhor. Essa exigência dos Correios acho muito complexa, sabe? E em relação particularmente a essa questão das contribuições, é a praxe mesmo, nas instituições, só os efetivos contribuírem. Eu penso que para um momento futuro, à medida que a academia for se encorpando, talvez seja necessário ampliar esse número de 5, né? Porque, como você disse, a gente não vai prescindir da colaboração intelectual, da ajuda mesmo remota que as pessoas podem dar, por conta da questão da colaboração financeira, que também é extremamente necessária, né? E eu queria aproveitar para parabenizar vocês. Eu andei dando uma olhada, acho que chegou para mim em algum dos grupos, a prestação de contas, tudo muito organizado, e pela primeira vez uma instituição superavitária, eu vi, das que eu faço parte, elas estão sempre passando dificuldades, mas não é à toa que a gente consegue editar a revista sem sufoco, né, e com tamanha qualidade. Então, é isso. Agora, uma dúvida, assim, bem burocrática, não sei, ou prática também, eu tenho feito as contribuições, mas eu não estou recebendo da tesouraria resposta. Eu até pedi para me dar resposta, aí eu fiquei sem saber se está chegando, se não está. De qualquer forma, eu tenho os comprovantes, mas aí eu queria ter um retorno, se costuma ser avisado, a gente está tudo certo, dado algum tipo de ok em relação a isso, ou se fica meio aberto, né? Quando você paga, Igor, e você paga com Pix, normalmente, da sua conta, ele automaticamente, o sistema lá da contabilidade, lá do Emanuel, o sistema já grava isso. Quando ele tira qualquer, por exemplo, aqui e acolá tem alguns acadêmicos que ligam para mim, Leonardo, manda dizer aí o que é que eu estou devendo, o que é que eu estou. Aí eu falo com o Emanuel, Emanuel, tira aí o que é que fulano, qual é a situação de fulano. Aí ele tira para mim e está lá. Todas as mensalidades que foram pagas, está lá com o seu nome direitinho. Então, eles sabem, você pagou, na verdade, não O precisaria sistema identifica. o sistema identifica. Agora, uma coisa diferente, por exemplo, os livros acabaram, né, Júnior? Mas o pagamento de um livro, se você vai comprar um livro, aí você paga para lá, aí ele não vai saber que é livro. Aí, nessa situação, aí você tem que dizer, isso aqui não é mensalidade, não, isso aqui é um livro. Aí ele precisa ter essa informação para registrar direitinho. Mas pode ficar despreocupado. Agora, no dia que você quiser, qualquer prestação de conta sua, assim, do que pode mandar para o e-mail, o e-mail não, o WhatsApp, para o Emanuel, que é o nosso tesoureiro. Manuel, me passa aí a prestação de conta das minhas mensalidades. Ele lhe passa direitinho, ele tira isso lá no sistema dele e encaminha. Perfeito, obrigado. Diana, você levantou a mão de novo? Não, né? Levantei, não. Pronto, não. Mais alguém? Bom, eu vou então depois encaminhar de novo. Eu vou insistir, viu, pessoal? Eu vou marcar, provavelmente, para a próxima segunda-feira, já uma reunião extraordinária para a gente fazer isso aí. Por que eu tenho uma certa pressa?
É porque tem duas pessoas, dois acadêmicos. Um já me disse lá mais para trás: eu não estou com condições, eu vou pedir para sair. E recentemente, uma outra pessoa encaminhou para o nosso tesoureiro, dizendo que está se afastando. De maneira que, se afastar, cadê se afastar antes de a gente fazer essas alterações, aí complica. Para você passar ele depois de acadêmico efetivo renunciante a, a correspondente, fica mais complicado. Então, eu prefiro tentar ver se a gente agiliza essas alterações para, então, essas pessoas poderem tomar as decisões. Eu acho que eu passei em branco também, mas acho que ficou entendido. Se o acadêmico efetivo ele não tem condições de pagar, a academia não pode excluir, mas ele pode pedir para sair. No estatuto, não tem previsão de exclusão de acadêmico efetivo por inadimplência. Agora, me parece que é uma situação que chega a ser constrangedora para o próprio acadêmico ficar inadimplente e sem pagar. Então, ele próprio vai tomar a decisão ou de renunciar, cair fora, ou aproveitar essa proposta que a gente está fazendo de mudar de categoria. Perfeito? Gilmar, tudo bom, Gilmar? Boa noite, desculpa aí ter atrasado, estava fazendo um problema de família fora, acabei de chegar. Certo. Perdão Gilmar, pelo... Oi. Só resumindo para você, a gente, nesse momento agora, a gente concluiu a primeira parte da reunião, que é a proposta de alteração do regimento interno. Não, hoje não é dia de votação, é simplesmente de colocar qual é a proposta, amadurecer para vocês e pedir a vocês que, na próxima segunda-feira, quando eu marcar a reunião extraordinária, não deixem de participar e mais, falem com os acadêmicos, os quais vocês são mais próximos, para estarem presentes, para a gente poder fazer alteração no regimento interno. Presença é de suma importância, porque se não tiver presente 50% dos acadêmicos efetivos, nós não podemos deliberar, porque se trata de regimento interno. Ok? Bom, isto posto, eu vou, ainda essa semana, voltar a publicar no WhatsApp o texto de cada uma das propostas de alteração, para que vocês já tomem conhecimento e meditem, e se tiver alguma proposta que tragam ou antes, ou no próprio dia lá da próxima reunião extraordinária. Eu espero ser segunda-feira. Isto posto, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião de hoje. A partir de agora, pessoal, todas as nossas reuniões ordinárias, nós teremos uma apresentação de um confrade que vai trazer para a gente a discussão, a análise, uma resenha, o que cada um quiser trazer para apresentar aqui para todos nós. Hoje, nós começamos com a apresentação do confrade Idenberg, que ele nem me disse o que seria. Me disse somente que iria fazer uma resenha sobre um trabalho, pelo que eu entendi,
de um acadêmico. Então, Lindenberg, a palavra é sua, fique à vontade, inaugurando este novo momento da nossa academia em reunião ordinária. Com você, Lindenberg. Enquanto o Lindenberg se arruma aí, diz Gilmar. Boa noite. Espera aí, um instantinho só, Lindenberg. Gilmar. Boa noite a todos. Era só isso? Satisfação em revê-los depois do Cariri-Cangaço Paulo Afonso. Ok. Lindenberg, palavra sua. Pronto, renovo o meu boa noite. Os demais, por favor, fechem o microfone. Antes de apresentarmos a obra de um dos nossos confrades, que, por sinal, está presente virtualmente nesta reunião, eu queria ressaltar o pronto deferimento e acatamento da nossa sugestão. Oi, Lindenberg, pois não? Cadê sua imagem? Oi. Estava aqui há pouco tempo que sumiu. Tá, então, não estão vendo a minha imagem? Rapaz, você estava aqui o tempo todo, agora sumiu. Pois é, eu vou sair e entrar de novo para ver. Faça, porque a gravação é ficar você falando o tempo todo sem o pessoal ver seu rosto, não presta. Ok. Sim. Gilmar, e aí, gostou lá do Paulo Afonso? Rapaz, aquela pizza. Paulo Afonso foi ótimo, surpreendeu. Até eu mesmo não sabia que ia ser aquela festividade, aquela relevância. Realmente me surpreendeu, viu? E foi uma surpresa positiva, porque a gente que é da cidade, a gente torce para que o evento seja o melhor possível. E realmente foi, né? Apesar dos temas já ter sido debatidos várias vezes, mas até os próprios debatedores me surpreendeu até de mudar a roupagem do mesmo tema, né? Foi positivo esse evento, viu? E creio que os próximos serão melhores ainda. Gilmar, vamos aproveitar que o Lindenberg voltou com imagem. Vai lá, Lindenberg. Bem, então, antes da gente apresentar a obra de um dos nossos confrades, que inclusive está presente nessa reunião, eu queria ressaltar aqui o pronto deferimento e acatamento da nossa sugestão pelo presidente, no sentido de que a cada reunião ordinária fosse concedido espaço temporal para que uma obra de um dos nossos acadêmicos fosse apresentada, comentada ou mesmo resumida por um dos nossos confrades ou confreira. O objetivo do pleito é que nós, membros da Abras, conheçamos, ainda que superficialmente, os escritos dos nossos confrades. Eu tenho lido sistematicamente alguns livros dos membros da Abras, além de outros. E tenho descoberto, presidente, muitas minas repletas de informações e conhecimentos. Entretanto, a gente sabe que mesmo que nós lêssemos apenas os nossos confrades, ainda seria difícil conhecer todo o compêndio literário, histórico e cultural das obras produzidas até então por nossos acadêmicos. Dessa forma, nossos acadêmicos, ainda que indireta, reciprocamente, poderão conhecer os conteúdos produzidos e as temáticas desenvolvidas por nossos confrades e confreiras. E, se for o caso, aprofundar seus estudos, sabendo onde encontrar elementos para desenvolver ou fundamentar suas pesquisas. Eu sugeri que os trabalhos apresentados fossem preferencialmente de um dos acadêmicos participantes da reunião, não como desprestígio aos ausentes, que muitas vezes não estão presentes porque não podem, mas pelo fato de que alguma incoerência, incongruência ou dúvida na apresentação do livro possa ser imediatamente corrigida, justificada ou esclarecida pelo autor, se assim permitir o presidente, tal for conveniente, com o tempo da reunião, ou, de outra forma, através de uma nota no grupo social de WhatsApp da academia. Eu apresentarei, nesta ocasião, não uma resenha necessariamente, mas o resumo do livro do nosso confrade Júnior Almeida, ressaltando que me conduzirei não somente neste livro, mas em todos os outros que, porventura, tiver a oportunidade de apresentar, comentar,
ou resumir, apenas com o objetivo de trazer ao conhecimento dos nobres confrades e confreiras o tema abordado e os aspectos mais relevantes do livro, sendo menos uma resenha, como eu já disse, e muito mais um resumo, onde me recuso, pelo menos em público, a apresentar alguma crítica mais ácida. E espero, presidente, que cada um dos demais confrades, vorazes, devoradores da nossa literatura temática, disponha-se para que, nas próximas reuniões, possa apresentar um novo estudo, um novo comentário ou um resumo de uma obra de um dos nossos acadêmicos, para conhecimento de todos os confrades e confreiras. Bem, o livro do qual eu farei o resumo é Lampião em Serrinha do Catibau, gráfica Impressione, Garanhuns, Pernambuco, 2022, 243 páginas. O Júnior Almeida está aí, depois você me corrige de imediato ou depois? Pois não. Pois não. Lindenberg, eu vou pedir a sua imagem sumiu de novo. Eu vou pedir ao Júnior Almeida, se tiver com o livro, Okay. apresente aí para quem está nos assistindo, porque provavelmente Lindenberg não vai conseguir mostrar a capa do livro. Ok, Júnior? Quando tiver, você dá um... Tá com o livro aí, Júnior? Espera aí que a mulher foi pegar, só um momento. Pronto, quando ela chegar, aí você dá um toquezinho para o Lindenberg e apresenta. Falando aí, e eu também não estou vendo. Continue, Lindenberg, continue. Enquanto isso, vou continuar. Então, o livro são 243 páginas. Eu concluí a leitura desse danado de bom no dia 6 de novembro de 2022, exatamente às 5 horas e 31 minutos. O autor, como ponto inicial, fala sobre o próprio livro, apontando as circunstâncias em que o mesmo foi redigido, relacionando as pessoas que o ajudaram diretamente no repasse das informações, a maioria familiares dos resistentes à invasão lampiônica em Serrinha do Catimbau. O livro é apresentado por Leandro Fernandes Cardoso, dentre outras qualificações, membro da SBEC, da Abtames, da ABLAC e agora também da Abras. Traz também o que eu chamarei de prefácio, na pena polida, do escritor Sérgio Dantas, cujos sinceros elogios são fortes elementos para que se acredite numa boa leitura, oriunda de uma excelente construção literária. Júnior Almeida faz um amplo e fundamentado histórico sobre a denominação e a localização de Serrinha do Catibau, que passou a ser chamada, posteriormente, de Paranatama, após sua emancipação, em 20 de dezembro de 65. O autor reúne em seu livro minuciosa pesquisa sobre as publicações jornalísticas ultimadas dias antes da invasão de Lampião ao então vilarejo de Serrinha do Catibau, trazendo referências ao cangaceiro Antônio Silvino, às situações político-administrativas e alguns estados nordestinos, inclusive o Ceará, assim como sobre as diversas reuniões envolvendo quase todos os estados do Nordeste brasileiro, cuja pauta seria o combate ao cangaceirismo, mais precisamente ao combate lampiônico. Da mesma forma, o autor apresenta, por meio de periódicos contemporâneos aos fatos, as supostas localizações de Lampião dias antes da frustrada tentativa de ataque a Serrinha do Catibau, ou seja, ele monitorou o Lampião antes mesmo dele tentar invadir Serrinha do Catibau. Sugere o autor, baseado em trabalho acadêmico da professora Jéssica Brito, que Lampião não pretendia, a princípio, invadir Serrinha, o que o fez em decorrência da atitude de um morador da vila de Capoeiras, cognominado de Manuel Moleque, o qual, após ser interceptado por Lampião e interrogado sobre o local que desejava invadir, com o objetivo principal de acertar contas com seu desafeto, João Borrego, Manuel Moleque, então, ciente do perigo que corria seu amigo João Borrego, dissuadiu Lampião ante a falsa informação de que a vila estaria em armas, inclusive guarnecida por força policial, o que fez o cangaceiro maior desistir de entrar na vila. O autor, Júnior Almeida,
narra a passagem de Lampião rumo à Serrinha do Catimbau, pela casa de uma humilde família, a do patriarca Emiliano Pereira da Costa, em busca de um cordão de ouro e um conto de réis, cujo episódio foi contado por Marcilon, filho de Emiliano. Nada encontrando e convencido das palavras de Lano nesse sentido, Lampião e seus cangaceiros deixaram a residência de pau a pique no escuro total, haja vista ter carregado todos os candeeiros que espalhavam um pouco de luz àquela morada. Ainda rumando para a Serrinha do Catimbau, com seu bando sinistro, Lampião passa pelo sítio Queimada da Onça, invadindo a casa de Pedro Emídio. O grupo de cangaceiros de Lampião ataca o sítio Azevém. Neste contexto, o autor narra a surpreendente ação violenta de Maria Bonita e Maria Ema, talvez de Nassinha, o que é uma exceção às narrativas históricas dos escritores e estudiosos do tema cangaço, uma vez que quase sempre qualificação pacífica é direcionada à cangaceira. Narra ainda a sensibilidade e mudança de comportamento de Maria Bonita ao descobrir que a dona da casa tinha um filho de apenas 8 meses de idade. O autor noticia, em poucas e objetivas linhas, sem detalhes ou pormenores, os defloramentos das moças Antônia e Josefa, filhas de Chico Basílio, pelos cangaceiros do bando de Lampião, enquanto este e parte do bando raspavam a bodega de Zé Basílio, filho de Chico Basílio. Segundo o escritor, ainda são contadas as farras do bando de Lampião sob o som da sanfona de João Coxó e do anfitrião Antônio, em terras próximas à Serrinha do Catimbau. Conta o autor, como mais uma vez, como ocorrera com a família Gilo, Lampião e seu bando foram usados para perpetrar a vingança alheia. De fato, o sanfoneiro João Coxó, desafeto de João Gomes, do sítio Queimada do André, utilizou-se da Força Armada de Lampião para vingar-se de João Gomes, de maneira torpe e covarde. Após o episódio da morte gratuita de João Gomes, Júnior Almeida ainda conta sobre os suplícios a que foi submetido o genro do defunto, Chiquinho, o qual, golpeado com o coice do rifle de um dos cangaceiros, foi obrigado a ingerir pinga misturada à pólvora. O autor apresenta Né Baiano e Assis, que foram feitos reféns por Lampião, como sendo estes os informantes da intenção de Lampião em atacar Serrinha, pondo-se já a caminho para esse feito. Elenca ainda, na mesma ocasião, as pessoas que fizeram parte da resistência. O historiador narra os primeiros contatos de Lampião e seu bando com os moradores de Serrinha do Catimbau, fazendo novos reféns, inclusive um senhor de nome Floro Duda. Na tentativa da invasão, o primeiro, ou pelo menos os primeiros tiros, foram endereçados a Maria Bonita, que, alvejada, ficou seriamente ferida, ocasião em que, ao informar o fato ao seu companheiro Lampião, este determinou a retirada imediata do grupo para que fosse priorizado o socorro à sua amada. O pesquisador, novamente por meio de depoimentos de pessoas ligadas aos resistentes, aponta José Alexandre Noronha como o homem que alvejou a rainha do cangaço. A tese de que teria sido realmente José Alexandre o homem que feriu gravemente Maria Bonita é reforçado por depoimentos apresentados pelo autor, inclusive o de Enéas, filho de Oséias Correia de Lima, um dos resistentes de Serrinha do Catimbau. Ainda se utilizando de depoimento de Enéas, o autor informa que o armamento e munições pertencentes aos defensores do vilarejo eram de pouca monta, além de ultrapassados, insuficientes, pois, para segurar o fogo contra os facínoras. Fato este, felizmente, desconhecido de Lampião e seu bando, talvez o que evitou uma catástrofe maior. O autor fala da impressão que causava a estética do cangaceiro, tomando emprestadas as palavras de Frederico Pernambucano de Melo. Antes, porém,
apresenta Júnior Almeida por meio de importante fotografia, embora um pouco embaçada, que precisa ser restaurada para a história e para a posteridade, a qual espelha, por vista aérea, a cidade de Paranatama, conhecida em tempos anteriores como Serrinha do Catimbau. O escritor tenta explicar os motivos pelos quais João Cacheado teria levado a fama de ter sido responsável pelo tiro que acertou Maria Bonita, quando acredita que, de fato, o verdadeiro autor do disparo que atingiu a mulher do capitão Lampião foi, sem dúvida, José Alexandre, apesar de certa polêmica existente sobre o fato. Apresenta, na tentativa de pôr fim a essa polêmica, o depoimento de Manuel Leite Rocha. Com novos depoimentos, Júnior Almeida registra o alvoroço que se fez no lugarejo de Serrinha do Catimbau quando da passagem de Lampião, inclusive com muita gente fugindo da localidade. Conta ainda, por meio de depoimentos, um incidente ocorrido no meio do combate, quando um dos resistentes, atônito, ficou inerte, sem ação, como que petrificado, somente voltando a si e ao combate, quando sacudido por um companheiro de luta. Após o tiro que acertou sua companheira, Lampião retira-se, levando nos braços sua amada, jurando retornar a Serrinha do Catimbau e destruí-la totalmente com fogo. Após ser ferida pela resistência, Lampião não pensava em outra coisa que não fosse o socorro de Maria Bonita. Para tanto, fez alguns reféns, obrigando-os em revezamento a carregarem sua companheira em uma rede, sendo os reféns posteriormente liberados ilesos, sendo, inclusive, gratificados por Lampião com uma certa quantia em dinheiro. O autor anota os nomes de alguns participantes reféns dessa indesejável aventura, entre eles o sertanejo Zé Tutinha. Antes, porém, apresenta o roteiro, o caminho que percorreu Lampião, as vilas e lugarejos pisados pelos cangaceiros de Lampião, no perímetro de aproximadamente 20 quilômetros, tudo descrito com certos pormenores e alguns detalhes interessantes. Júnior Almeida, ainda por meio de depoimentos que faz dormitar em seu livro, sugere o corpo mole de alguns policiais, assim como sua relutância em perseguir Lampião, destacando ainda o fato de Lampião usar cartuchos do ano, enquanto as forças policiais usavam cartuchos mais antigos, ensejando a possibilidade de auxílio de grandes personalidades a Lampião, quiçá até mesmo do próprio governo. O autor alerta sobre a forma como foi conduzido o inquérito policial, apontando depoimentos repetitivos, sendo ouvidas pessoas que conheciam os fatos apenas por ouvirem dizer, preteridas por pessoas que participaram diretamente dos acontecimentos, a exemplo de Zé Tutinha, refém do bandido Lampião, e que foi obrigado a carregar a Maria Bonita numa rede por vários quilômetros. Apresenta parte dos depoimentos referidos, transcreve esses depoimentos, onde se pode constatar realmente as posposições das narrativas, como se as mesmas tivessem uma sido copiadas do outro. Fica claro, pelas narrativas do autor e pelos depoimentos colacionados, que o sanfoneiro João Cochó definitivamente foi o grande traidor da povoação de Serrinha do Catimbau, inclusive se utilizando da força de Lampião para a ultimação de vingança pessoal. Passa então Júnior Almeida a aquilatar os prejuízos financeiros sofridos pelas vítimas de Lampião, individualizando-os tanto e quanto possível. Nosso confrade historiador, no meu modesto entender, desmistifica a polêmica sobre a segunda cangaceira baleada em Serrinha do Catimbau, para quem, apesar de constar no inquérito policial como sendo Maria Ema, companheira do cangaceiro Atividade, seria, na verdade, Inacinha, mulher do cangaceiro Gato, originário dos índios Pancararés. Em seguida, Júnior Almeida nomina, baseando-se no inquérito policial, todos os cangaceiros e cangaceiras que participaram das tripolias de Lampião em Serrinha do Catimbau, além de transcrever a inócua determinação de Edmundo Jordão, juiz de direito, para que o oficial de justiça
prendesse os sicários, onde quer que os mesmos se encontrassem. Parece uma piada. Demonstrando hercúleo, minucioso e intenso trabalho de pesquisa, o autor colaciona os principais flagrantes históricos publicados pelos jornais da época, principalmente o Diário de Pernambuco, onde narra os mais relevantes fatos sobre a tentativa de Lampião em Serrinha do Catibau, que culminou com a fuga do bando após o ferimento à bala ocasionado em Maria Bonita, englobando dias anteriores e peripécias anteriores do bando, assim como fatos ocorridos em dias próximos posteriores à residência dos valentes habitantes do lugarejo. A gente percebe nesse caso aqui que o autor ele não se preocupou apenas em narrar o fato em si, mas ele colocou o leitor dentro dos acontecimentos, ou pelo menos conhecedor dos acontecimentos anteriores e logo posteriores aos fatos ocorridos em Serrinha do Catibau. Noticia o autor ainda a volta de Lampião ao sítio Timóteo e a prisão de Zé de Lano pelo cangaceiro Mor, assim como a passagem da Volante pelo sítio Sacão, em perseguição a Lampião. Júnior Almeida nos informa sobre a convalescência de Maria Bonita na localidade de Guaribas, para onde a moribunda foi levada após ter sido baleada, contando vários episódios interessantes, dentre os quais a prisão, violências e constrangimentos suportados por humildes sertanejos, protagonizados pelas forças volantes, no intuito de que aqueles informassem sobre o paradeiro e sobre Lampião. Algo impossível por desconhecerem as informações exigidas pelos soldados da legalidade. O autor noticia a interação e boa relação da família Vaz com os oficiais, colacionando em seu estudo histórico fotografias de bilhetes enviados pelo oficial José Lucena Maranhão, assim como bilhete enviado por Manuel Isidoro, dando a alvissareira notícia da morte de Lampião e outros cangaceiros em Angico. Os dois bilhetes, inclusive, escritos pelos próprios punhos dos missivistas. Passa o historiador, então, a biografar alguns dos importantes personagens ligados à aventura ou desventura lampiônica em Serrinha do Catibau. Informa, com poucas palavras, sobre a passagem de Lampião pelo sítio Planalto do Caldeirão. O autor informa, inclusive, o desassossego dos moradores de Serrinha do Catibau após o frustrado ataque de Lampião. Receosos e cautelosos ante a possibilidade de novo ataque vingativo, como prometera o rei do cangaço, o que ensejou o revezamento de moradores em vigília durante a noite, que perdurou até a confirmação da morte de Lampião em 1938, em Angico. Apresenta o autor, inclusive, importantes e interessantes históricas, fotografias dos vigilantes, combatentes e resistentes de Serrinha do Catibau. Em seguida, transcreve interessante entrevista feita por ele mesmo, o autor, à senhora Maria do Carmo Noronha, que residia em 1935 em Serrinha, época do ataque lampiônico ao vilarejo, que se tornaria posteriormente Paranatama, após sua emancipação. Apresenta, por fim, projeto de lei aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Paranatama, visando a memorização do feito heróico da resistência dos habitantes de Serrinha à tentativa de ataque de invasão de Lampião. Colacionou também a lei sancionada pelo atual prefeito da cidade, isso em 2021, Valmir Leite, instituindo o dia 20 de julho, dia do episódio heróico, como data marcante do fogo de Serrinha, passando esta data a fazer parte do calendário oficial do município como dia da resistência ao cangaço. De parabéns o autor pela excelente obra. Muito mais que literatura cangaceira, observa-se verdadeiro documentário sobre a passagem de Lampião por Serrinha do Catibau, cujos escritos não se baseiam apenas em ouvir dizer, na oralidade suspensa e vagalumeante no espaço e no tempo, mas também em importantes depoimentos de pessoas que viveram, que sofreram, que participaram, direta ou indiretamente, do episódio, o qual ensejou mais uma grande derrota de Lampião, ocasião em que foi baleada gravemente sua amada Maria Bonita.
onde o bravo povo sertanejo do bem mostrou sua força, escorraçando o Lampião das imediações de Serrinha, obrigando a desistir de seu intento de invadir o humilde, mas valente lugarejo. Além desses depoimentos, que por si só valeriam o título de grande obra documentário, diligenciou ainda exitosamente o autor em pesquisar nos jornais da época, retratando o ambiente, o ânimo, as circunstâncias e os fatos ocorridos na heróica resistência. Some-se a isso ainda a grande, pertinente e inédita iconografia apresentada, além, é claro, da farta e fabulosa bibliografia que alicerçaram esse valioso trabalho. O presente trabalho, o que disseram sobre o livro? O presente trabalho de Júnior Almeida fala de Lampião, narra algumas de suas façanhas, foge, porém, do lugar comum, passa muito além da cansativa repetição de alguns eventos que têm sido exaustivamente pisados e repisados pelas mídias eletrônicas. Traz, para o interessado no estudo da temática, a narrativa de episódios protagonizados pelo cangaceiro e sua gente na zona agreste de Pernambuco. A obra nos brinda com novas informações sobre o pouco conhecido episódio havido no antigo vilarejo de Serrinha do Catimbau, hoje Paranatama. O autor, depois de exaustiva pesquisa, consegue recolher, através de entrevistas com alguns contemporâneos do episódio, conteúdo importante sobre os fatos ali ouvidos. Isso é o que falou Sérgio Augusto de Souza Dantas sobre o livro de Júnior Almeida. Nós temos aqui algumas também informações rápidas sobre o que disseram sobre o autor. Euclides José de Almeida Júnior Almeida, natural de Garanhuns, Pernambuco, tem 49 anos, pelo menos na época, é comerciante e historiador de mão cheia, já consagrado nos meios afeitos ao tema. Nossa amizade foi mais um bom fruto do Cariri Cangaço, espaço propício à confraternização e à ampliação dos horizontes de pesquisa. Seu trabalho, já sobejamente conhecido nos meios de pesquisa, fala por si. Vamos aos rebentos. A Volta do Rei do Cangaço, obra ficcional interessantíssima, à la Guerreiro Imortal, criativa e original, lançada em 2015. Foi através deste trabalho inicial que vislumbrei as boas qualidades de escritor de Júnior Almeida, ante a boa composição e sustentação do enredo, que prende a atenção do leitor até o final. Essas foram as palavras do nosso confrade Leandro Cardoso Fernandes em relação ao autor do nosso confrade Júnior Almeida. Para encerrar, vamos ver aqui uma outra informação, de outra pessoa que falou sobre o Júnior Almeida. O faro de pesquisador, inquieto e cheio de disposição, levou o Júnior Almeida a uma pesquisa dedicada e incansável. Sendo da região, filho da cidade de Capoeira, fez um zeloso levantamento de informações e dados a partir de relatos orais, lembranças, visitas técnicas e, acima de tudo, uma ampla documentação histórica. Jornais e publicações para contar ao Brasil as profundas e perigosas ligações do agreste pernambucano com o cangaço. Essas palavras, presidente e confrades, são de Manuel Severo, curador do Cariri Cangaço, em prefácio a outra interessante obra de Júnior Almeida, que foi Lampião, o Cangaço e outros fatos no agreste pernambucano. Entretanto, referidas palavras se acomodam como a mão à luva também para este trabalho, uma vez que tais qualificativos são verificados em todas as obras desse importante autor, historiador dos nossos apreciados temas nordestinos. Então, seria isso a apresentação que nós teríamos que fazer, na verdade, um resumo dessa importante obra que traz realmente muitas informações inéditas que eu recomendo a quem quer conhecer um pouco mais da passagem de Lampião por Serrinha do Catimbau. Obrigado. Maravilha, Edenberg. Júnior, está com o livro? Por incrível que pareça, eu estou sem o livro aqui. Só tem no meu. Minha imagem não está aparecendo ainda não, né? Tá não. Não, Edenberg, tá não. Eu estou com o livro aqui, O que foi que você fez
que até então... Não sei, presidente. Não Pois sei, é. presidente. Você vinha participando no É que eu início. tô tão bonito hoje, rapaz. Pois é, rapaz, pois é. Aí você fez alguma coisa aí que a imagem sumiu. A gente precisa Ou fiz identificar. alguma coisa que a imagem sumiu, ou então não fiz nada que a imagem sumiu, né? Pois é, e não é a primeira vez, Idenberg, que a sua imagem some. Precisa é. identificar o que é que houve. E Diana, você pediu a palavra? Gilmar, Em primeiro lugar, parabéns, meu amigo Lindenberg. Que defesa. Se você fosse advogado, você ia ser meu advogado de defesa. Pois Você defendeu o livro. Agora, o livro realmente foi merecedor de toda essa crítica que você fez. Eu digo com toda sinceridade, isso foi uma das melhores avaliações de livro que eu já ouvi na minha vida. A gente está acostumado só com aqueles textos de poucas estrofes e você conseguiu resumir. E se tivesse muita gente assistindo isso aqui, Júnior, você não ia vender mais livro, não, porque o homem contou a história toda. Parabéns, Lindenberg. Você realmente, cada dia que passa, demonstra a sua capacidade intelectual. Você, que os parabéns que os parabéns sejam endereçados ao autor do livro, né? Porque apenas copiei um pouco do mundo que ele escreveu. Eu vou falar dele ainda também. Em primeiro lugar, falar você que você fez essa crítica. Que geralmente, quando a gente lê uma crítica em jornal ou em televisão, geralmente a maioria são críticas negativas. Você fez uma crítica altamente positiva, valiosa, e não deixa nada de fora, porque realmente todos os livros de Júnior Almeida são livros excelentes, são livros bem feitos, bem estudados e pesquisados. Júnior Almeida merece todo o nosso respeito, merece não só estar aqui na Abras, como um grande representante hoje da literatura nordestina. Então, Júnior, fica aqui as minhas considerações. E Júnior não achou o livro, você sabe por quê? Porque Júnior é comerciante, rapaz, vendeu todos os livros. Até o que tinha que ficar guardado na estante dele, ele vendeu. Foi, Júnior? Meu abraço, comerciante, Júnior, né, rapaz? Comerciante é assim mesmo. Parabéns, Júnior. Você é um dos nossos grandes, assim como todos os nossos 40 membros, nossos confreiros, confrades. Vocês estão aqui é porque cada um tem o seu valor. E você é um dos nossos valiosos membros aqui da Abras. Meu abraço daqui para você, sua família, para todos vocês que estão participando da reunião. Fica aqui meu abraço, carinhoso para você. Ô Gilmar, o Júnior é comerciante fino. O preço do queijo lá estava R$8. Ele vendeu tanto queijo que já passou de 20. Leandro, falar a sua. Rapaz, duas pessoas merecem os parabéns aí. O Júnior Almeida, autor da obra, e o Lindenberg pelo excelente trabalho. Realmente, uma peça literária sobre uma joia que é o Júnior Almeida. Eu aqui queria manifestar a minha honra, né, de ter prefaciado essa obra com o maior carinho, com o maior prazer. Fiquei muito honrado. Quando eu li o livro, me mandou os originais para ler, eu já vi que a obra não era para voo rasante, não é para ganhar a amplidão mesmo, pela inovação, pela pesquisa bem embasada que o Júnior fez. E ele tira um monte de interrogação que tem no episódio da Terrinha do Catival. E duas coisas que eu coloquei no prefácio que eu queria dizer aqui. Uma é realmente assim, o que o Lindenberg, corroborando o que o Lindenberg falou, as qualidades literárias do Júnior Almeida, que ele vai da crônica, vai da ficção, até o jornalismo, a historiografia. Então, realmente é um escritor de qualidade. E a segunda coisa é ele colocar realmente, dar a devida importância a esse episódio que foi
a Serrinha do Catimbau, com esse ferimento de Maria Bonita, inclusive que eu coloquei isso no texto, que por muito pouco esse não seria o Angico, 2 anos antes, né? Por muito pouco, Lampião não sucumbiu ali na Serrinha do Catimbau. Maria Bonita escapou fedendo ali, realmente. Entendeu? Então, parabéns ao Júnior pela excelente obra, e aqui a minha honra de ter feito o prefácio, e parabéns ao Lindenberg pela excelente resenha que fez hoje. Realmente você, meu amigo, mostrou mais uma faceta da sua inteligência, da sua intelectualidade. Grande abraço, parabéns pela reunião de hoje, muito proveitosa. O Lindenberg, desde o momento que ele ligou para mim e propôs a gente passar a essa nova fase, ele se dispondo a apresentar essas resenhas, mais que uma resenha, uma análise bastante aprofundada de livros dos nossos acadêmicos. Ele, no mesmo momento, ele já me adiantou que daqui para frente, em todas as nossas reuniões ordinárias, pelo menos, ele terá uma nova resenha para apresentar. Mas isso não quer dizer que qualquer um dos nossos acadêmicos não possam também trazer um trabalho semelhante, não só relativo a livros de outros acadêmicos, mas livros próprios que cada um de nós tenha feito. Então, fica aberto, foi muito boa não só a sugestão, mas a efetivação da proposta. Então, parabéns, Lindenberg. Parabéns, Lindenberg, pela sua exposição e, evidentemente, parabéns para o Júnior, abrindo essa nova fase e essa análise sobre um livro que você realmente tem méritos e que merece todos os nossos aplausos. A palavra está aberta. Se alguém quiser se pronunciar. Júnior. Eu quero agradecer. Fiquei aqui até emocionado com as palavras do confrade Lindenberg. Também agradeço as palavras de Gilmar, de Leandro, né? Que Leandro, como disse, viu os originais, né? Uma coisa que não sei se Leandro lembra, eu perguntei a Sérgio Dantas, né? No caso da outra cangaceira, né? Inacinha. Eu pergunto, não sei se você lembra, eu convenci você que era Inacinha, que estava lá, perguntei a você, perguntei a Sérgio Dantas, e eu continuo, né, pesquisando, e sempre vai aparecendo, e eu estou preparando assim, uma segunda edição desse livro. Tem poucas unidades, eu acredito que tem menos de 10 desse livro. E esses dias eu encontrei uma notícia de jornais onde tem uma entrevista com a própria Inacinha, quando foi presa em Piranha, né, no ano de 36, ela dizendo que se chamava Inácia Maria das Dores, tal, e que já tinha sido baleada, fui baleada o ano passado em Serrinha de Garanhuns, ou seja, assim, eu meio que ousei, né, em desmentir, assim, ir de frente com o inquérito, né, a palavra oficial da justiça, dizendo que era Maria Ema, e, assim, fui recompensado agora por encontrar a própria Inacinha dizendo que ela foi baleada. Foi baleada o ano passado em Serrinha de Garanhuns. Então, assim, mostra que a gente está no caminho certo, né? Quanto ao livro, né?
Lindenberg falou uma coisa que está no meu livro, que o bando de Lampião vinha aqui para a minha cidade, né, Capoeiras, que fica vizinho a Paranatama. Lampião que tinha negócios a acertar com o João Borrego, né? Mas eu hoje não acredito que seja um acerto de contas de vingança ou de roubo. Eu acredito hoje que seria negócios assim como ele fazia com vários potentados por aí afora, porque naquela antologia organizada por Adriano, naquela da Capa Verde, eu fiz um artigo que eu falo da passagem pacífica de Lampião aqui. Morou uns parentes dele aqui, escondido, e ele veio, né, as terras da família Vaz, do médico Rinaldo Vaz, é mais ou menos perto daqui, coisa por a estrada normal, 60 quilômetros, por dentro do mato deve diminuir 15 ou 20. Isso para Cangaceiro era nada, né? Era coito seguro lá. E o que é que eu acredito hoje? Com a morte de Padre Cícero em 34, que os parentes dele, de Lampião, saem de Juazeiro e depois foram para Águas Belas, para Sergipe, aqui era caminho. Então, eles moraram um tempo aqui e os negócios que ele tratar com o potentado daqui da época, João Borrego, eu acho que foi isso. Eu acho que teve o dedo do chefe político daqui para acomodar esses parentes de Lampião, que eu ainda não consegui ter pista de quem eram, né? Primos, sobrinhos. Outra coisa do livro, né? Que eu ainda tenho nas minhas pesquisas, eu tenho esperança de encontrar, porque o tiro, né, vocês em todas as publicações anteriores, diz que João Cacheado, o organizador da resistência de Serrinha, foi o autor do tiro em Maria Bonita, quando, na verdade, foi um sujeito que ele tinha lutado na Revolução de São Paulo, lá de 32. Então, era um camarada que não se assustava com pouca coisa, né? Que já tinha participado de tiroteios. Mas só que Zé Alexandre era alcoólatra, era filho bastardo e era negro, né? Isso tem que ser levado em conta. Então, a glória, vamos dizer assim, do tiro em Maria Bonita ficou para João Cacheado, que era o homem rico do lugar, né? Eu consegui achar no jornal uma entrevista de um camarada que morava numa vila próxima à Serrinha, que contou por ouvir dizer que tinha sido João Cacheado que tinha atirado Maria Bonita. Então, essa versão prevaleceu até agora, né? Até meu livro. Eu tenho esperança ainda de encontrar de onde danado foi que tiraram o nome de Maria Ema para botar no inquérito. Eu quero saber quem foi que teve a luz de dizer que foi Maria Ema, quando Maria Ema não estava nem perto, né? Gato tava. Eu tenho um DVD aqui para uma entrevista do Dr. Aldalho Tenório, uma entrevista que ele concedeu a Vera Ferreira, neta do Lampião, e aos professores de Recife, eu não me recordo o nome. E ele dizendo que poucos dias antes de Serrinha, ele passou um tempo, né, com a rixa com o bando de Lampião, e ele fez as pazes, e ele foi lá no meio do mato, encontrou fulano, Gato e Nascinha. Isso poucos dias. Então, assim, no livro eu coloquei esse depoimento do Dr. Aldalho, e mais depoimento de Dona Branca, né, que é a senhora que morreu com 103 anos, e de outra senhora que ainda tá viva, ela é de 1930. Mas aí, como eu disse, eu consegui depois achar essa entrevista de Nascinha, ela confirmando que estava, né? Tenho esperança ainda de achar quem foi que inseriu o nome de
Maria Ema nesse inquérito. Júnior, você já achou quem é? Olha ele aí com o dedão levantado. Ô, Júnior, só para lhe ajudar aqui, da sua pesquisa, Maria da Ema, para você simplificar, Inacinha diz em todos os estudos que é do Brejo do Burro. Mas por que Maria da Ema? O povoado Várzea da Ema é próximo do Brejo do Burro. Provavelmente ela pode ser de lá, entendeu? Você é só acrescentar essa pesquisa, é coisa de poucos quilômetros do Brejo do Burro. Então, praticamente, o pessoal do Brejo praticamente é uma família só. Então, ela pode ser oriunda desse povoado Várzea da Ema. E quem é de lá, ninguém chama, o pessoal chama lá, eu sou da Ema. Entendeu? Provavelmente deve ser isso. Você vai por esse caminho que vai dar certo. Poucos dias antes de entrar em Serrinha, ela deve ter dito a alguém, né? Aí sim, mas a quem ela disse, né? Que soltou no inquérito, né? Maria Ema. E o problema é que um é Maria, a outra é Inácia, né? Porque ela pode ser, como o Júnior falou, é que ninguém tem assim um nome certo dela mesmo, não. Inclusive, João conseguiu o documento dela, mas esse pessoal trocou de nome várias vezes. E Júnior, como o Júnior afirmou aí, Maria Inácia, pode ser esse Maria da Ema mesmo, do povoado Várzea da Ema. Porque aqui no sertão a gente acrescenta tanto o nosso nome, o nome do pai e da mãe, como o próprio povoado também. É uma coisa normal você acrescentar o nome. Uma versão assim que eu não que eu ouvi, mas como eu não apurei direito, eu não coloquei no livro. Mas é o seguinte, Leandro e o pessoal falando assim, idade, eu entrevistei uma mulher chamada Nenê Cacheado, que ela era prima do organizador da defesa. Entrevistei ela com 105 anos. Eu não soube se ela morava no Paraná, que eu até duvidei que ela tivesse essa idade. Eu disse, dona Nenê, a senhora tá brincando. Ela me mostrou o documento dela, nascida em fevereiro de 17. E ela me disse que tinha essa versão, né? Eu não coloquei no livro, estou falando aqui para vocês, que Lampião tinha ido à Serrinha a convite para farrear. Só que quando eles mataram Zé Gomes, a coisa mudou de figura. Entendeu? Mas, assim, é uma versão que carece mais estudos. Porque, assim, até hoje, o Lampião estava de guarda baixa. Não era assim. Entendeu? Aí tem essa versão, que ele foi a convite, né? E eu não duvido, porque ele na saída de Serrinha, ele sai chamando o povo de covarde. Por que ele chamou de covarde? Né? Aí é uma versão que também não se pode desconsiderar. Que ele foi a convite e que a coisa mudou de figura com a morte, que era um sujeito bem quisto, já era um cidadão de quase 70 anos, né? Quando foi. É uma coisa que eu estou pesquisando para uma futura segunda edição do livro. E esse texto aí, né, Beck, talvez a gente. Eu vou pedir autorização sua para a gente botar na segunda edição. Gostei muito e agradeço muito. Maravilha, maravilha. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Está autorizado. Presidente, eu queria dizer só mais uma coisa, né? Realmente eu me coloquei à disposição de fazer essas resenhas, mas quero ficar agora em segundo plano, de reserva, né? Eu quero que outros colegas apresentem esse trabalho, mas eu me prontifico, caso alguém não apresente, eu vou tentar apresentar alguma coisa de algum dos nossos confrades ou confreiros. Eu já tenho algumas coisas nesse sentido, então a gente vai só corrigir alguma coisa, ampliar alguma coisa, tirar alguma coisa, mas eu vou ter
essa responsabilidade de ficar na reserva. Quando não faltar, a gente pode apresentar, tá certo? Maravilha, maravilha, Lindenberg. Lindenberg e Gilmar, vocês são dois dos componentes da comissão, né? Da nossa antologia. Lembrando a vocês, na medida que eu for caminhando, que eu já encaminhei vários para vocês, não deixem para a última hora, não. Vão dar uma analisada para a gente. Deu uma parada, né, presidente? Veio aqueles primeiros e a semana não apareceu mais, não, nada para mim, não. Aqueles todos que o senhor mandou, eu já fiz a leitura. Isso, apareceu um hoje, mas eu fiz umas sugestões e encaminhei. É do Expedito, Júnior. Expedito fez um. Do Expedito. Chegou hoje. Tem quantos? Rapaz, de 10 a 11, pelo menos, eu sei que tem. Mais ou menos isso mesmo. Agora, o do Expedito, está muito bom do Expedito, mas mesmo assim eu fiz uns ajustezinhos com a proposta de vírgula, de coisa desse tipo. Aí mandei para ele e estou aguardando que me devolva. Na hora que eu me devolver, eu mando para a comissão imediatamente, para não deixar para vocês lerem em cima da bucha. Ok? Bom, pessoal, são praticamente 10 horas. O Moro estava pequenininho, melhorou, e graças a Deus a gente não deixou para a próxima reunião. A gente enfrentou e eu acho que todos nós ganhamos com essa nossa reunião de hoje. Agradeço a participação de todos e segunda-feira da próxima semana nós teremos uma reunião extraordinária para apreciar as propostas de alteração do regimento interno. Gilmar, você quer dizer ainda alguma coisa? Está fechado ainda. Agora. Sim. Parodiando aqui um ex-jogador de futebol que estava jogando fora e mandou um telegrama para a mulher dizendo que chegaria amanhã, 9 horas da manhã, de surpresa. Meu querido amigo doutor Leandro, amanhã você vai ter uma surpresa quando você abrir o grupo da praia, viu? Era uma surpresa boa. Era isso. Eu não sei guardar segredo. Viu? Amanhã haverá uma crônica em homenagem a uma pessoa muito querida para você. Tá ok? Abraço. Maravilha. Boa noite a todos, então, a todas. Boa noite. Um abraço. Até mais. Boa noite.